A paz do Senhor Jesus, queridos, é sempre com o coração cheio de alegria, não é? Em mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de poder, junto com você, compartilhar aí de mais uma porção da palavra do Senhor, neste momento que nós cultuamos a Deus todos os dias aqui, e a sua presença conosco, ela muito alegra o nosso coração. A você que é presente conosco, que a boa mão do Senhor possa estar operando em seu favor, em favor de sua família e também aí nos seus projetos de vida. Queridos, para a meditação, nesta oportunidade, o livro é Coríntios, capítulo de número 16, apenas o versículo de número 13, que assim diz a palavra do Senhor: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam pessoas de coragem, sejam fortes e façam tudo com amor. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus venha ser presente no nosso entendimento, para que nós possamos aí aprender e guardar mais uma porção da palavra do Senhor. Queridos, mais uma vez nós estamos diante de uma das cartas do apóstolo Paulo, né? Ainda esta semana nós trabalhamos aqui em um outro livro, em uma outra instrução, né, que ele deixou, e ainda mencionamos a grandeza, né, desse homem, a importância desse homem, né, a inspiração, né, desse homem, né, a ação do Espírito de Deus na vida desse homem, trazendo grandes instruções para um determinado povo, e essa instrução ela é essencial, né, para a humanidade. Interessante, né? Eu entendo que ele não tinha noção do que ele estava escrevendo, né? Porque os seus escritos, as suas orientações, é como se o problema da humanidade fosse hoje, né? Então ele escreveu para um tempo, mas não sabendo ele que ele estava escrevendo para todas as demais gerações. E dessa vez não foi diferente aqui, ele dando os aconselhamentos e as suas direções para um grupo de pessoas que morava em uma cidade chamada Corinto, né? Ora ele era presente, ora ele dava essas instruções por meio de carta. A Bíblia deixa registrado 2 de suas cartas, e neste momento de reflexão nós escolhemos a primeira carta, né? E no seu capítulo de número 16, o versículo de número 13, que é o versículo em questão aqui. Queridos, quando a gente começa a analisar toda esta carta, a gente vai ver grandes instruções, grandes orientações, e todos os capítulos antes do 16, a gente vai ver assim profundas orientações acerca daquele povo com um único objetivo. Muitas instruções, porém o objetivo era único. Qual que era o objetivo? Era de manter aquelas pessoas firmadas na sã doutrina. Era de prover recurso para que aquelas pessoas elas fossem sadias espiritualmente. Então todas as instruções dele voltavam um caráter formado agora aonde? Na pessoa de Cristo. Um caráter formado que seria exemplo para uma geração que vivia em trevas. Então a gente vai vendo esses cuidados dele em dar todas as orientações da palavra de Deus para aquela igreja, com esse único objetivo, de manter a igreja focada no céu, de manter a igreja firmada na obediência, de manter a igreja instruída, né? Por quê? Porque uma vida de passado já havia ficado para trás. Então aqui nós vemos aqui aconselhamento, e aconselhamento, querido, é algo que nós precisamos. Tem um dito popular que eu não alimento ele, e te aconselho você também não alimentar. Eles falam assim, ó, não sei se você já ouviu, mas tem um dito popular que diz que se conselho fosse bom não era dado, era vendido. Queridos, isso não é verdade.
Isso é uma mentira, mentira essa que eu não posso, né, colocar ela em minha vida, porque conselho é bom sim, conselho é necessário sim, conselho faz parte da minha vida, e ai dos conselhos, ai das direções se eu não a recebesse, ai de mim se eu não recebesse as direções, os aconselhamentos, as orientações. Por quê? Porque isso nos ajuda. Nós não temos capacidade de resolver todas as coisas, de saber todas as coisas, de entender todas as coisas. Não, nós necessitamos de pessoas. Daí a importância de você ser bem aconselhado, daí a importância de você ser bem assessorado, daí a importância de você ser bem direcionado, bem instruído acerca daquilo que você tem necessidade. Então o conselho é importante. Quando uma pessoa fala que se conselho fosse bom não era dado, é vendido, ele está desmerecendo um recurso que Deus nos deu, o conselho. A palavra de Gênesis, Apocalipse, é os aconselhamentos de Deus para a sua vida. Então o que você tem que fazer é desprezar esse dito popular, porque ele é uma mentira. Agora, o que você tem que fazer é analisar qual é a fonte que você está sendo aconselhado. Quem é a fonte, qual é a fonte que está te dando as orientações para a sua vida. Né? É essa fonte que você tem que estar ligado aí. Mas se você está dentro, né, buscando em uma fonte que vai promover crescimento para a sua vida, querido, saiba que aconselhamento, direcionamento, orientação e instrução de alguém para você é crescimento, né? E nas questões espirituais não é diferente. Nós precisamos também das instruções. Alguém que olha para nós e que tenha um entendimento maior do que o nosso, nos assessore, nos orienta, nos ajuda, nos mostra a direção, né? Cerca-nos com os cuidados. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos em perigo e nós nem sabemos. E é o caso aqui em questão, nestes momentos bem rápidos que passaremos aqui, nesta reflexão deste versículo. É o caso aqui, quando chega no versículo de número 13, que é o finalzinho da carta, já naquele momento de despedida, quando ele manda um abraço para um abraço para outro, né? Ele manda as saudações ali esperando, né? Vê-los pessoalmente em breve. Quando chega neste ponto, ele quebra ali aquele finalzinho que faz parte da carta, né? De despedida, do momento de despedida de uma carta. Ele quebra aquele momento ali, e no meio daquele momento de despedida ele escreve assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens corajosos e fortes, e faça tudo com amor. Queridos, quando nós chegamos aqui, a gente vai ver a graça de Deus operando ali através desta orientação, direcionando aquela igreja com esses quatro conselhos, que se a gente parar para analisar, a gente vai ver que são conselhos fundamental para uma vida espiritual sadia. Todos quanto querem seguir ao Senhor, todos quanto desejam seguir ao Senhor, não pode pular nenhum desses ensinos que no meio de uma despedida o apóstolo Paulo ele deixa registrado para nós. E enquanto o Senhor permitir esse mundo, esses 4 aconselhamentos vai ser de suma importância para o seu sucesso espiritual. Então vamos ver o que nós aprendemos aqui, quando Paulo, no fechamento da sua carta, ele diz assim, ele já estava aqui dando tchau, Áurea. Já dando tchau, ele vai e fala assim: estejam vigilantes. Queridos, quando a gente começa a trabalhar dentro desse primeiro aconselhamento dele aqui, de maneira bem objetiva, a gente vai ver que vigilância é chave, né? Vigilância é chave. E o mundo que nós vivemos hoje,
hoje, ele nos chama para nós não sairmos desse posicionamento de ser uma pessoa vigilante. Aí você fala assim, mas vigilante com o quê? Eu vou te responder, vigilante com tudo, querido. A palavra do Senhor nos chama para nós estarmos atentos. Falar de vigilância aqui é falar de ter atenção. Falar de ter atenção com o que está acontecendo, o que está à nossa volta, com aquilo que nós estamos fazendo, com aquilo que estão nos oferecendo, com aquilo que o nosso coração está mandando eu fazer. Queridos, é um estado de necessidade, a vigilância. Quando nós caímos deste posicionamento, quando nós saímos deste posicionamento, nós entramos no estado chamado de relaxo, né? Estamos desatentos. O desatento, ele está relaxado, ele não está nem aí para aquilo que está acontecendo. Partindo do princípio que aqui nós estamos trabalhando com questões espirituais, nós vamos entender que problema nas questões espirituais, elas chegam de maneira sutil. Os grandes problemas que levaram pessoas à derrota espiritual começou de maneirazinha bem sutil, que quando a pessoa deu por conta, ele já estava envolvido em um laço do qual muitos não tiveram força para sair. E muitos saíram, mas trazendo grandes marcas. Outros saíram trazendo grandes prejuízos. Muito cuidado, querido, com a falta de vigilância de sua vida. A palavra do Senhor nos chama à prudência. A palavra do Senhor nos chama à atenção. A palavra do Senhor nos chama a estar atento. A palavra do Senhor nos chama a estar prestando a atenção aos acontecimentos, aquilo que está em nossa volta. Para quê? Para que você tenha o entendimento. Se é bom, eu quero. Se não é bom, para mim não serve. Se não vai me fazer bem espiritualmente, para mim não serve. Ainda que o convite seja o convite, mas se vai me trazer problemas espirituais, para mim não serve. E como que eu entendo isso? Através de uma vida vigilante, através de uma vida que eu tenha entendimento verdadeiramente o que está acontecendo. E o problema desta questão, Áurea, que muitas coisas acontecem que aos nossos olhos nós estamos aí com uma visão distorcida. Uma visão distorcida acerca daquilo ali, achando que é bom, achando que o caminho é agradável, achando que o caminho vai valer a pena, achando que eu vou ter benefícios, achando que vai ser prazeroso. Mas como diz a palavra do Senhor, mas o final é caminho de morte. E se o caminho te leva à morte espiritual, querido, a orientação da palavra é: fuja dele. Sai fora deste caminho. De bom ele não vai te proporcionar nada. Mas para que eu entenda isso, é necessário eu estar vigilante, sabendo aquilo que, o que está, queridos, o que está diante dos nossos olhos. Aonde os nossos olhos estão focados, aonde o nosso coração é presente, aonde vai a intenção do nosso coração. É necessário eu saber, porque nem tudo que os meus olhos me mostram e que o meu coração fala é bom, não é bom. Ainda que a minha intenção me leve e fala é boa, não é bom. Eu posso estar sendo enganado até por mim mesmo. É a palavra de Deus que nos adverte isso, né? Muitas vezes nós temos cuidado com tantas pessoas, mas às vezes o inimigo da minha alma é eu mesmo, com os meus desejos enganosos por falta de vigilância. Falar de ter vigilância é falar de estar tendo o entendimento. E quem tem o entendimento sabe para onde está indo, sabe o que está acontecendo, sabe a direção a ser tomada, sabe as palavras exatas a serem ditas e as ações, né? E as ações a serem tomadas. Então, quando Paulo, o apóstolo Paulo, ele orienta com este aconselhamento
filhos, estejam vigilantes. É porque a vigilância é um estado de necessidade para a nossa saúde. Quantos pais, Áurea, não foram vigilantes e hoje estão com seus filhos, né? Dando problema. Coisinhas que poderia ser evitado com um bom aconselhamento. E hoje são grandes problemas no seio de uma família. Mas eles não deram por conta daquilo ali. Não deram por conta de um probleminha pequenininho que chegou, mas passou despercebido. E o tempo se encarrega. Isso é automático, querido. O tempo se encarrega do probleminha virar ao longo de dias, de meses, de ano, um grande problema na família. Um grande problema. Questões. Por falta de vigilância, quantas famílias não foram destruídas? Por falta de vigilância, quanto emprego não foi perdido? Queridos, a falta de vigilância, ela só nos leva a prejuízo. E o pior das questões é quando a falta de vigilância entra nas questões espirituais e nós perdemos o de mais precioso, que é a salvação. Daí a orientação da palavra: fica vigilante. Quem está vigilante está atento. Quem está vigilante está protegendo o seu tesouro maior. Glória a Deus. Ivan, e você está falando hoje sobre os conselhos do apóstolo Paulo, né? E todo cristão que quer chegar no céu, eu creio que é apaixonado pelos conselhos do apóstolo Paulo. Exatamente. Porque ele transmitia uma certa segurança, né? Que poucos passaram para a gente. Não desfazendo dos demais. Sim. Cada um tem o seu grande valor na Bíblia Sagrada, né? Nós sabemos que toda a Bíblia Sagrada, ela é divinamente inspirada por Deus. Mas existe um versículo que Paulo deixou que nos prova que se a gente não tivesse tempo para mais nada na vida e pudesse seguir os conselhos dele, nós já chegaríamos no céu. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha que segurança. Que segurança, né? Ele está dizendo assim: tudo quanto eu faço aqui pode fazer que dá certo, sabe? Porque eu estou imitando a Cristo. Aleluia. Então, quer dizer, se não tivéssemos tempo de estudar toda a Bíblia Sagrada, mas estudássemos as cartas de Paulo e seguíssemos os conselhos dele, eram suficientes para chegarmos no céu. Glória a Deus. E é maravilhoso. E quando você falou aí, e são aconselhamentos em todas as áreas, né? Todas as Talvez áreas. seja por isso que ele se destaca dos demais, porque ele mexeu em todas as áreas. Quer ser um bom marido? Tem. Quer ser uma boa esposa? Tem aconselhamento. Quer ser um bom filho? Tem aqui. Quer ser um bom empregado? Tem. Quer ser um bom servo, né? Então talvez seja por isso que ele mexeu em várias áreas de nossa vida, né? Sim. Que faz ele se destacar aí nesses grandes conselhos que ele escreveu, né? Achando ele que estava escrevendo para um povo, né? Apenas um povo de uma época. Não, ele escrevendo para a posteridade. As futuras gerações. As futuras gerações, né? Enquanto esse mundo for mundo, a nossa necessidade é de ser aí imitador dele, né? Conforme ele foi de Cristo, não é isso? Então vamos lá. Segundo aqui, queridos, pra gente adiantar aqui, primeiro, a vigilância. Segundo, firme na fé. Olha que coisa bonita. A palavra do Senhor nos chama para firmeza. Falar de estar firme é falar de estar posicionado, né? Sim. Falar de estar firme é falar de estar seguro. Falar de estar firme é falar de determinação. E não existe lugar para um posicionamento contrário a esse. Não existe. Se você almeja o céu, né? Porque aquele que não está posicionado, ele é alguém que ainda ele não se decidiu. Ele é alguém ainda que duvida. Ele ainda é alguém que não se entregou ou se entrega pelas metades, né? E o Senhor não te quer pelas metades. O Senhor não é meio pai para você. O Senhor é pai por inteiro. E ele sendo pai por inteiro, ele nunca vai te aceitar pela metade, querido. Ou você é do Senhor ou você não é. Não acha que pelas metades você chega a lugar nenhum nas questões espirituais no céu,
se referindo à salvação, que não se chega. O Senhor te quer por inteiro e Ele não abre mão de você. Mas para que você seja por inteiro, há necessidade de se manter firme na fé. Não é aquele que hoje é, amanhã não é, olha. Hoje eu estou, amanhã já não estou tanto assim. Hoje eu estou firmado, olha, hoje eu estou com toda a fé, mas amanhã eu já não estou muito assim não. Ó, hoje eu quero participar do reino de Deus, ser uma pessoa operante no reino, mas amanhã já não estou muito assim não. Então não é isso, querido. A saúde espiritual não está neste caminho. A palavra do Senhor vai nos advertir, né? Através dessa orientação, que o chamado para uma vida de sucesso, espiritualmente falando, é a permanência na fé. Ou seja, não abre mão das tuas convicções. Não abre mão das tuas convicções, ainda que a situação possa não parecer favorável, mas não abre mão das tuas convicções. Não abre mão da tua fé. Não abre mão do teu maior tesouro. E vai ter necessidades, vai ter momentos que há necessidade da gente colocar isso em prática, né? Vai ter situações ao longo de uma jornada cristã que há necessidade da gente estar firmado, porque virão ventos, né? E ventos contrários. Mas não abra mão. Aqui era como se ele estivesse falando assim para a igreja: não abra mão das convicções da fé. Não abra mão da palavra que você tem recebido. Maravilhoso isso. Terceiro aí, sejam de coragem e forte. Tá aí outros dois, né? Dois elementos aí indispensáveis para se permanecer na fé, né? Vai ter momento que nós temos que ter coragem, sim, querido. Muita coragem. Nós vamos viver situações que vai nos faltar coragem. É até aquele exemplo, né? Que você até citou ontem, aqueles grupinhos, aquelas palavras, e que se eu não tiver coragem para me posicionar como sendo alguém com um caráter agora formado por Cristo, acabou. Eu estou associado ao pecado e a palavra do Senhor não me dá esse direito. Diz a palavra de Deus que quem está em Cristo é uma nova criatura, ou seja, uma vida passada, uma vida de pecado ficou para trás. Diz a palavra que tudo agora é novo. A palavra é nova, o pensamento é novo, o sentimento é novo, as intenções são novas, os planos são novos, a direção é nova. E o destino da alma agora é novo, é com Cristo. Tudo é novo. Então, aonde está o novo, não cabe mais o velho. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar, não é isso? Não ocupa o mesmo lugar. Aonde é a presença do novo na nossa vida, o velho já não cabe mais. E para isso nós temos que ter coragem. Porque para nós declarar publicamente a nossa fé, nós temos que ter coragem. E para declarar essa fé, nós temos que ter força. Também. Vai ter tempo que vai vir o desânimo, vai ter tempo que a caminhada, ela não é fácil, né? A Bíblia fala que é por um caminho apertado, né? A Bíblia fala que é um caminho que tem as dificuldades, a Bíblia fala que é um caminho de cruz, mas a necessidade da força. Aí, e interessante, olha, quando a gente fala de força, é como se a gente mesmo tivesse recursos para gerar essa força, né? Não, mas a fonte geradora dessa força chama Cristo. É nele que nós buscamos força, né? É ele que gera essa força para quê? Para que nas dificuldades eu possa estar caminhando livremente. Ainda que tudo seja desfavorável aos meus olhos, mas força e coragem não pode faltar. É o Senhor quem nos fortalece. A fonte da nossa força é o Senhor que nos fortalece. Glória a Deus. E para a gente fechar aí, ele deixa o último aconselhamento desta carta: faça tudo com amor. Olha que coisa bonita, ó. Mantenha vigilante, permaneçam firmes na fé, sejam pessoas de coragem e força, e faça tudo com amor. Por que ele falou assim? Fazer com amor. Coríntios de número 13, né? 1 Coríntios de número 13 fala a respeito do amor, e que
Tem uma parte que fala: se eu pegasse os meus bens e distribuísse, mas se não tivesse amor, de nada valeria. Seria uma ação automática, seria uma coisa que fiz por fazer. Mas a palavra do Senhor não nos chama para que as nossas ações não sejam sem sentido. As nossas ações tenham um sentido. E quando fala faça por amor, faça por amor a Cristo. Porque quem está nos ensinando as atitudes através da sua palavra é Cristo. Então, quando nós fazemos aquilo que o Senhor está mandando nós fazermos, ou seja, quando nós estamos nos posicionando na obediência, nós estamos demonstrando amor. O que a palavra fala? A palavra do Senhor vai nos dizer assim, se eu não me engano, no livro de João, não estou bem certo, mas se eu não me engano, no livro de João fala assim, que aqueles que me amam obedecem a minha palavra. Então não tem como fazer sem ser por amor, querido. Tudo que você vier fazer, faça por amor. Faça por amor. Porque este é a orientação do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente. Estas orientações, elas só visam uma coisa, olha, a nossa saúde. Só a nossa saúde. Então o que a gente entende? Se essas orientações, elas visam exclusivamente a nossa saúde espiritual, quem não as pega? Quem não as pega, espiritualmente não vai ser sadio. A palavra do Senhor está aí para nos assessorar, querido. Os seus aconselhamentos e direções está aí para nos ajudar a trilhar o caminho certo, ajudar a nos manter, a conhecer o caminho, a estar no caminho e permanecer no caminho. Por quê? Porque o caminho da palavra do Senhor, que é Jesus, que Ele mesmo se revela como sendo o caminho, é o único que vai te levar à segurança de sua alma. Que Deus te abençoe, para que você possa ter um entendimento da palavra do Senhor. Pai, muito obrigado. Mais uma vez, mais uma oportunidade, mais uma porção da palavra do Senhor. E por ela nós oramos agradecidos por este momento de culto a Deus, aonde louvores têm sido, ó Deus, tocados aqui, aonde a palavra do Senhor foi meditada, aonde temos a participação de tantas pessoas, quer seja pelo rádio, ó Deus, ou pelo Facebook, ou outro meio de comunicação. Deus, nós oramos agradecidos por cada uma dessas pessoas que está conosco neste momento. E, sobretudo, a grandeza da palavra do Senhor. Assim nós oramos agradecidos por mais este momento. Oramos agradecidos por todos quantos estão conosco e pedimos por cada um deles a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Sai no campo de batalha, cansado de tanto lutar. Suas mãos já estão calejadas e os teus pés feridos de tanto andar. Parece que chegou o fim. Ferido está teu coração, e até quem era teu amigo virou inimigo, te negou a mão.